Com brilho de Rashford e uma boa estratégia, o Barcelona vence um jogo difícil, mas sai com 3 pontos preciosos da Inglaterra. Sobre isso que a gente vai falar pós-vinheta. O Barcelona foi escalado com Juan Garcia, Condé, Araújo, Cubarsí, Gerard Martín, De Jong, Pedri, Rafinha, Rashford, Fermín López e Lewandowski, né? Importantes mudanças na escalação de hoje, né? A zaga titular do Barcelona é Eric Garcia e Cubarsí, né? Dá pra dizer que é Eric Garcia e Cubarsí. Mas hoje o Hansi Flick optou por ir com o Araújo junto com o Cubarsí, por causa do atacante que o Newcastle tem, que é um atacante que ele é muito alto, né? Ele é muito alto. São aí, acho que, não sei se chega a 2 metros, se não chega a 2 metros é quase. Mas é um atacante realmente muito alto do time do Newcastle. Então, pensando já numa estratégia para se defender de bolas aéreas, o Hansi Flick coloca estrategicamente o Araújo na zaga. No segundo tempo, inclusive, o Christensen entra no lugar do Cubarsí cedo. E eu até acho que também tem a ver, tá? Essa estratégia. Porque o Christensen é alto, o Araújo é alto. Eric Garcia e Cubarsí são baixos, né? Comparados a Araújo. E para essa estratégia ali, realmente era visto que isso seria ideal. E no mais, era esse o time que o Barcelona tinha, tá? Nenhuma novidade. O Frank de Jong voltou, né? Eu achei que jogaria o Casadó se o Frank de Jong não voltasse. Frank de Jong voltou, jogou ele junto com o Pedri. Fermín, então, né? Dá pra ver que o Fermín está à frente do Dani Olmo na titularidade do Barcelona. Também porque o Dani Olmo não fez as últimas boas partidas e o Fermín tá numa fase muito boa, tá? Acredito que o melhor da partida, então, no final de semana. E o Fermín tá numa fase muito boa, tá numa fase espetacular, o Fermín López. Merecido. Lewandowski, viu? A gente falou aqui no último vídeo pós-jogo de Barça e Valência que o ideal seria o Lewandowski ser titular para essa partida, o Lewandowski ser titular, né, para esse jogo. E o Lewandowski então começou. O Lamine Yamal ainda segue lesionado e até uma dúvida para o jogo contra o PSG, né? É certo que pro La Liga ele não joga contra o Getafe. Agora é ver contra o PSG. Seria um grande problema se ele não jogasse contra o PSG e a gente pode refletir nesse vídeo a importância, né, do Lamine Yamal e como é a diferença do Barcelona sem o Lamine Yamal, tá? Ou falar mais aprofundado sobre isso nos próximos dias. Mas assim, foi um jogo difícil, tá, pro Barcelona. O Newcastle, ele tinha uma alternativa, tá? O Newcastle fez 2 linhas muito boas defensivas, fez linhas defensivas muito boas e realmente era uma linha que não se mexia. Tu via que quando o Barcelona estava com a bola e quando o Barcelona ia atacar o Newcastle, o Barcelona ficava trocando passe, o Newcastle até não tinha uma marcação tão acima dos jogadores do Barcelona. A linha andava junto, ela não se mexia muito. E esperava, com 3, 4 jogadores ali de meio campo de frente, um contra-ataque, para nesses contra-ataques com muita velocidade, buscar o ataque contra o Barcelona. E tentar isso através do Bruno Guimarães, que teve um momento que deu um passe muito bom pro Elanga, pro o Joelinton, né? Com esses jogadores tentando ser quem rouba a bola e quem passa e quem lança o Elanga, né? Quem lança o Barnes, né? Quem lança esses atacantes do Newcastle, tá? Essa foi a estratégia do Newcastle no jogo. É até um primeiro tempo melhor do Newcastle, tá? Se não um primeiro tempo, dá pra dizer aí que 20 minutos melhor do Newcastle, 30 minutos do primeiro tempo, onde o Newcastle foi melhor que o Barcelona, porque o jogo estava se desenhando de uma forma boa para o Newcastle. O Barcelona estava com algumas dificuldades, né, ali no meio campo, e também dá para ver que é a diferença de uma estratégia de como atacar quando tu não tem o Yamal, né, e aí o Barcelona estava um pouco perdido. Pedri, que é o cérebro, que é o construtor, pouco acionado, e aí o Newcastle conseguia com muita facilidade ou roubar a bola do Barcelona, ou aproveitar passes errados. O Barcelona teve muitos passes errados no primeiro tempo, de muitos jogadores, e o Newcastle conseguiu arrancadas e contra-ataques e finalizar muito bem. Tem até um lance que o Juan Garcia salva o Barcelona no primeiro tempo, tá? Então foram 20, 30 minutos do primeiro tempo melhores que o Newcastle, porque o Barcelona estava com alguma dificuldade ali para se achar nas suas finalizações, acionando um pouco o Pedri, meio campo trabalhando pouco, e o jogo sendo o que o Newcastle queria.
contra-ataques, e o Newcastle conseguindo meter uma pressão no Barcelona, até em alguns momentos tendo escanteio, né, tendo que fazer o Juan Garcia salvar o Barcelona 1-2 vezes. Tá? Mas o Barcelona fez muito bem a linha de impedimento quando o Newcastle atacava, mas o Newcastle se movimentava muito bem com o Bruno Guimarães, com o Elanga, né? E o Juan Garcia também salvou o Barcelona em muitos momentos. Mas os primeiros 20, 30 minutos foram bons naquilo que o Newcastle queria propor e ruins do Barcelona. Acho que na parte final do primeiro tempo o Barcelona consegue ter mais controle de jogo, mas foi um jogo com pouca coisa, com pouca emoção. No final do primeiro tempo realmente o Barcelona teve uma certa dificuldade para finalizar. Eu acho que tem uma grande diferença entre um time com Yamal e sem Yamal, tá? Não acho que o time vira horroroso, mas assim, o Yamal é o caráter do time. O Yamal é espetacular. A diferença, né, por exemplo, no lado do campo, do Yamal para os outros pontas. O Rashford, por exemplo. O Rashford, ele pode jogar nas 3 posições do ataque. O Rashford, ele é um camisa 9 também, tá? É óbvio que em um time que tu vai ter o Lewandowski, que tu tem o Ferran Torres, é difícil para ele ser usado e escalado naquela posição ali. Provavelmente não vai ser. Né, vai ser o Ferran Torres quando não puder o Lewandowski ou o Lewandowski. Mas então por isso ele está indo como ponta. Algumas oportunidades, isso é a oportunidade do gol que ele, primeiro gol que ele faz de cabeça, ele vai se posicionar ali. Mas como ponta, o Rashford ele tenta ganhar dos adversários na corrida. Ele coloca o adversário para corrida. Ele é o ponta que coloca o adversário lá na corrida. Um pouco o Rafinha, é um pouco assim também, mas o Rafinha consegue jogar também pelo meio, jogar mais com a bola ali no pé. O Rashford é muito mais da corrida. Né? O Yamal não. O Yamal ele pega a bola e com a bola grudada no pé, né, dribla. Ele vai até o final do campo driblando o adversário, o zagueiro, ou ele corta para dentro e bate. Além de toda a genialidade, né? Além de toda a genialidade que o Yamal tem, tá? E aí é um ponto à parte. Então tu tem essa diferença, essa ligação, essa tentativa de atacar, essa diferença de ter o Yamal e não ter o Yamal. Mas eu acredito que o Barcelona conseguiu entender isso. Demorou 20, 30 minutos para se achar nessa nova engrenagem, mas conseguiu ir bem. Conseguiu ir bem. Teve o controle do jogo, acho que só os primeiros 20 minutos que o Newcastle... Primeiros 30, primeira meia hora, tá? O Newcastle foi melhor que o Barcelona, mas o Barcelona teve todo o controle do jogo depois dali, e o Barcelona mereceu ganhar, tá? O Barcelona tinha a posse de bola, tinha o controle do jogo. O segundo tempo, o Barcelona volta melhor, tá? Acionando mais o Pedri, o meio-campo tendo mais vida, meio-campo se conectando melhor com o ataque. Né? E aí o Barcelona sabendo ter calma, paciência para atacar. E num cruzamento, como a gente disse, o Rashford pode jogar nas 3 do ataque. O Rashford se posiciona como camisa 9. O Leva estava em campo, mas o Rashford se posiciona como camisa 9. E o Rashford faz de cabeça um gol de camisa 9. Né? Isso dá confiança, 1-0 pro Barça. E aí depois o Rashford ainda consegue, de novo ele, numa jogada com muita marcação, fazer um golaço, e ter esse diferencial. Os reservas do Barcelona, se eles querem brigar, cara, tu tem que ter um diferencial. Tu tem que mostrar um diferencial. E eu fico feliz pelo Rashford. Eu acho que o Rashford aproveita muito bem a oportunidade. Que bom. O Rashford, ele é um bom atacante, só que ele oscila muito, né? Mas eu acho que, cara, se o Hansi Flick conseguir melhorar ele, conseguir tirar algo bom dele, podemos ter uma versão muito boa do Rashford. E depois disso, o Barça conseguiu controlar muito bem a partida, um 2-0 no placar. Nos minutos finais, o Newcastle, né, em algumas tentativas que teve, realmente consegue, por fim, né, pegar a linha de ataque do Barcelona, que o Barça vai ter que trabalhar assim, bastante contra o PSG, mas o Newcastle consegue pegar e fazer um gol quase indefensável para o Juan Garcia no cruzamento. Mas depois o Barcelona controla muito bem para não tomar o segundo gol. Teve 7 minutos de acréscimo, e nesses 7 de acréscimo foi muita troca de passes do Barcelona. O Barça não queria nem atacar. O Barça estava chegando perto da área do time adversário e ficava trocando passes. Não atacava, voltava a bola e trocava passes. Estratégia, tá? Não foi um show, não foi um espetáculo. Até acho que no primeiro tempo o Newcastle começou melhor a partida que o Barcelona. O Barça teve que demorou um pouco na partida para entender melhor como se achar, estudar bem, conseguir entender as diferenças do ataque sem ter um Lamine Yamal, né? O Pedri às vezes demorou para ser mais acionado na partida, mas o Barcelona teve o controle nos 90 minutos de jogo. O Barcelona leu bem a partida, o Barcelona controlou bem a partida, o Barcelona foi melhor. O Rashford então aproveitou a sua oportunidade, né? Foi um bom nome no jogo, o Rashford fez uma baita partida e o Barcelona mereceu vencer. E uma vitória gigante, importante. Não é fácil jogar contra o Newcastle lá, ainda mais em noite de Champions. É um bom time, tem melhorado nos últimos anos. São 3 pontos valiosos para o Barcelona, que tem o PSG, mas tem o PSG em casa. Vai jogar contra o PSG sim,
mas joga contra o PSG em casa, e eu acho que aqueles confrontos diretos onde nem sei se tem favorito, e é quem errar menos, quem tiver mais inspirado na noite, né? Aquelas noites que é um jogo de direto. Tudo pode acontecer, uma final antecipada.